Maple Batalha nasceu perto de Mumbai, em Índia, e depois se mudou com a família para Surrey, em British Columbia. Os amigos diziam que ela era gentil, inteligente, ambiciosa e extremamente determinada. Era uma aluna exemplar, tirava apenas as notas mais altas e sonhava em se tornar médica. Ao mesmo tempo, ela também tinha um lado muito criativo e começava a ganhar espaço na indústria do entretenimento. Enquanto estudava saúde e ciências, participava de trabalhos como modelo e atriz. Ela conseguiu um papel no filme Diary of a Wimpy Kid, de 2010, e também apareceu em um episódio da série The Secret Circle, exibida pelo canal CW. Maple já tinha contrato com uma agência de modelos e ficou radiante quando descobriu que era finalista do concurso Central City Model Search. O diretor da agência dizia que ela era extremamente inteligente, muito articulada, incrivelmente focada e provavelmente uma das pessoas mais agradáveis que alguém poderia conhecer. Ela entrou na Simon Fraser University e morava com a família, indo todos os dias para a universidade. Depois da graduação, planejava entrar na faculdade de medicina. Mas, ao mesmo tempo, ela dizia aos amigos que estava gostando tanto da carreira de atriz que começava a viver, que não queria descartar a possibilidade de transformar aquilo em profissão. Dava para dizer que, para alguém tão jovem, Maple levava uma vida extremamente ocupada. Mas ela parecia lidar bem com tudo, aceitava cada oportunidade, cada desafio, e conseguia equilibrar tudo de forma impressionante. Maple teve um relacionamento de 4 anos, cheio de idas e vindas, com Gajinder Dhaliwal, conhecido por todos como Gary, mas os dois terminaram de vez em 2011, depois que Maple descobriu que ele a traía. Ela ficou devastada com a traição, mas tinha coisas demais acontecendo na própria vida para parar. Então mergulhou no trabalho e nos estudos. Pessoal, vou interromper rapidinho. Tenho muita curiosidade de saber de onde vocês assistem os vídeos, então comenta aí de qual cidade vocês estão vendo isso e que horas são agora para vocês. Valeu pela atenção? Escreve nos comentários que eu já continuo. Naquela noite, Maple saiu da casa da família e foi até a biblioteca do campus com uma amiga. Elas planejavam passar a madrugada estudando e também encontraram outros conhecidos por lá. As horas passaram. E quando o silêncio da madrugada começou a tomar conta do campus, todos decidiram ir embora. Maple abraçou os amigos, se despediu e caminhou até seu carro, estacionado no 3º andar do estacionamento. Poucos minutos depois da 1 da manhã, um morador de um prédio próximo ouviu 7 tiros altos ecoando um atrás do outro. Ele correu até a janela e viu um Dodge Charger branco acelerando violentamente e fugindo do local. As pessoas começaram a sair dos prédios e ligar para o 911. Enquanto isso acontecia, Maple estava caída ao lado do carro, coberta de sangue. Ela tinha sido baleada 5 vezes, 3 tiros atingiram o abdômen e sua cabeça estava cheia de cortes e perfurações. Ao lado dela havia uma grande faca de cozinha ensanguentada. Ela ainda estava viva, mas por pouco, os policiais que já haviam recebido dezenas de ligações sobre os disparos chegaram em minutos. Conseguiram estabilizar Maple temporariamente e a levaram às pressas para o hospital. Mas os ferimentos eram graves demais. E, poucas horas depois, ela morreu. Shots fired here at this area on the 3rd floor of this parkade. Uniformed officers attended, and they did locate an adult female, 19 years of age, located here behind me, suffering from what can only be described as significant and multiple gunshot wounds. Those 2 uniformed officers did everything they could in an effort to save this young lady's life while they waited for EHS to attend. We understand the sensitivity here in regards to what the community is feeling and where this occurred, how it may have occurred, and whether there's a link specifically to the SFU campus here. I can confirm that yes, there is a link to the SFU campus in that this 19-year-old girl was an active student here at this campus. O ataque já era brutal por si só, mas o fato de ter acontecido em um espaço público tornou tudo ainda mais chocante. E mesmo sendo tarde da noite, o campus ainda estava movimentado, pessoas entrando e saindo, estudando, vivendo uma noite
aparentemente normal. As câmeras mostravam estudantes fazendo exatamente o que Maple fazia naquela noite, ficando até tarde na biblioteca, estudando, trabalhando em tarefas, conversando. Tudo parecia completamente comum, e é justamente aí que surge a parte mais assustadora. Mesmo com tanta gente ao redor, ninguém no terceiro andar do estacionamento viu nada. Ninguém ouviu gritos, ninguém conseguiu explicar o que aconteceu naqueles segundos decisivos. O local não era isolado, não estava vazio. E ainda assim, o ataque aconteceu como se não houvesse ninguém ali. O medo se espalhou rapidamente pelo campus. O crime abalou completamente a comunidade estudantil. No dia seguinte, cerca de 50 policiais já trabalhavam no caso. Os investigadores decidiram não divulgar muitos detalhes. Havia pouca informação e eles não queriam comprometer a investigação. Naquele momento, nem a própria polícia conseguia afirmar se aquilo tinha sido um ataque aleatório ou algo planejado. Mas uma coisa parecia óbvia desde o começo. Aquilo não parecia um assalto. A carteira de Maple foi encontrada ao lado dela, intacta. Nada tinha sido roubado. Isso praticamente destruía a hipótese de um crime por interesse financeiro. Os investigadores também afirmaram que o caso provavelmente não tinha relação com violência de gangues, embora ainda não descartassem nenhuma possibilidade. Enquanto as respostas não apareciam, a polícia tentava acalmar os estudantes. Um dos detetives chegou a dizer: além do fato de que esse assassinato aconteceu perto da Simon Fraser University, não acreditamos que os estudantes e a administração da universidade devam entrar em pânico, mas, apesar dessas palavras, a sensação de segurança já tinha desaparecido, porque todos entendiam uma coisa agora: o ataque aconteceu exatamente onde ninguém esperava, e ninguém fazia ideia de quem tinha feito aquilo, nem porque... Dozens of RCMP officers are investigating yesterday's shocking shooting of a 19-year-old SFU student. Well, Tony, 40 to 50 officers are now on the case here at SFU, a case that some say is hitting investigators very hard. Many of them have daughters, and that's motivating them to find the killer. Grief is the focus at Maple Batalia's family home today, although no doubt there are many questions. Why would someone shoot the young woman several times as she made her way to her car after a late night of studying? Who would be capable of killing such a beautiful young 19-year-old girl in the prime of her life? Did this 19-year-old young woman know her attacker? Or was there somebody involved in regards to this that she knew that assisted in this homicide? We don't have those answers. Students are more careful since the killing, sticking closer together. So we kind of walk together, but ever since this incident, we felt like we are more inclined to do so now. Com lágrimas nos olhos, um representante da universidade anunciou que apoio psicológico seria disponibilizado para qualquer pessoa que precisasse, pelo tempo que fosse necessário. Memoriais começaram a acontecer por toda a cidade, enquanto a comunidade tentava lidar com a perda. Uma das pessoas presentes disse: In a way that she was just footsteps away from her car. It was just right there, and it just makes you it's like a big shock. The Integrated Homicide Investigation Team continues to investigate tips in this murder case, but so far no one has been arrested. Officers know there are still people out there in the community who have vital information, and they're pleading with them to come forward. Just help us get our justice that we deserve. And no daughter, no sister deserves to go through what my sister went through. She was innocent. And for you to stay quiet, it's not the right thing. A família de Maple disse à polícia que só conseguia imaginar uma pessoa capaz de querer machucá-la, seu ex-namorado, Gary, mas imaginar que ele seria capaz de ir tão longe era extremamente difícil para eles. Os dois estavam juntos desde a escola. O relacionamento era instável, cheio de términos e reconciliações, e os problemas entre eles eram constantes. Mas depois do término definitivo, no outono de 2011, o comportamento de Gary começou a ficar muito mais sombrio. A família contou à polícia que, entre meados de agosto e o fim de setembro de 2011, começou uma sequência assustadora de perseguições e assédio. Gary fez mais de 2.000 ligações para Maple e enviou ainda mais mensagens. Em uma única noite, enquanto ela estava num clube com uma amiga, ele mandou 300 mensagens. Ele começou a perseguir Maple e chegou até a pedir que amigos vigiassem ela, descobrindo onde estava e com quem passava o tempo. Certa vez, em frente a um clube,
ele cuspiu no rosto de um amigo dela. Em outra ocasião, deu um soco em outro rapaz só porque descobriu que ele tinha tomado café com Maple. E quando ela tentou interferir, Gary a empurrou no chão. Maple chamou a polícia. Gary foi preso, recebeu ordem para não entrar em contato com ela e foi acusado de agressão. O amigo que ele socou era justamente uma das pessoas que estudava com Maple na biblioteca naquela noite. Mas sem testemunhas e sem provas de que Gary estivesse no campus naquela madrugada, a polícia tinha poucas pistas. Ainda assim, existia uma peça importante. O morador que ouviu os tiros conseguiu descrever muito bem o carro que acreditavam ter sido usado na fuga. Ele viu o veículo deixando o local em alta velocidade por volta da 1h04 da manhã e até conseguiu dizer para qual rua ele virou. As placas não puderam ser vistas, mas os investigadores conseguiram rastrear o trajeto usando as câmeras. Felizmente, a universidade tinha um sistema de vigilância muito eficiente. Havia quase 100 câmeras espalhadas pelo campus, com qualidade relativamente boa. A polícia começou a divulgar imagens das gravações e pediu que qualquer pessoa que aparecesse nelas entrasse em contato, mesmo que tivesse informações aparentemente insignificantes. Ao revisar as imagens, os detetives encontraram Maple na biblioteca com os amigos. Ela sorria, ria e estudava normalmente. Nada indicava que alguém estivesse perseguindo ela. Maple parecia tranquila e confortável perto das pessoas com quem estava. Pouco antes da 1 da manhã, Maple saiu da biblioteca acompanhada de 3 amigos. Mesmo sem áudio, tudo parecia normal. Ela caminhava calmamente ao lado deles. A universidade conseguiu identificar todos que estavam com ela naquela noite. Todos prestaram depoimento voluntariamente. Os policiais tinham certeza de que nenhum deles estava envolvido no crime. Parecia que eles tinham se separado apenas minutos antes de Maple ser assassinada. A câmera do 3º andar do estacionamento funcionava em um sistema automático, girando lentamente de tempos em tempos para cobrir toda a área. E, infelizmente, exatamente no momento em que Maple entrou naquele andar, a câmera virou para o outro lado. Não havia nada visível na gravação, mas outro vídeo mostrou que o mesmo carro branco entrou no estacionamento por volta das 8 da noite. O veículo ficou circulando por muito tempo antes de estacionar, e justamente no instante em que ele finalmente parou, Maple e sua amiga apareceram na gravação. Ficou claro que a pessoa dentro daquele carro sabia que Maple estaria ali naquela noite e estava observando cada movimento dela. Aquilo não foi alguém passando por acaso e aproveitando uma oportunidade. Foi um assassinato planejado com frieza. With an emotional vigil in Surrey tonight, more than 100 people held an event to remember Maple Battaglia. It's been a year since she was shot to death, but no one has been arrested. We know that in a year's time, people will talk. We believe that people have talked about this murder and that may have more information than what they initially had in the beginning stages, and we want those people to come forward, the people that have the intimate knowledge about her homicide. We always love our Angel. It never changed. And for that person to be out there and be free and my sister will never come back, it's just not right. A essa altura, já era 2012. Os meses passavam, mas o caso de Maple continuava sem respostas. Os investigadores trabalhavam todos os dias analisando cada detalhe, cada pequena peça. Mas ainda faltavam provas para uma prisão, e a pressão começava a aumentar. A equipe mergulhou numa investigação longa e desgastante. Eles literalmente vasculharam a cidade inteira, cruzando dados de todas as pessoas que possuíam ou alugavam carros do mesmo modelo. Interrogatórios, verificações, mais interrogatórios, e pouco a pouco começaram a eliminar quem não tinha relação com o caso. Era um processo lento e, sinceramente, em certo momento parecia que tudo chegaria a um beco sem saída. Mas no final de 2012, tudo mudou de repente. Os investigadores finalmente encontraram a pista. Um nome que até então não tinha chamado muita atenção começou a aparecer com força: Gersamar Beth, um amigo próximo de Gary e, coincidentemente, estudante da mesma universidade. Quando os detetives começaram a investigar mais a fundo, as peças começaram a se encaixar. Eles descobriram que no dia 25 de setembro de 2011, ele alugou um Dodge Charger branco, exatamente o mesmo tipo de carro visto naquela noite, e devolveu o veículo somente depois do dia 28 de setembro, ou seja, depois do assassinato de Maple.
E tinha mais uma coisa extremamente suspeita. Quando ele retirou o carro alugado, Gary estava junto. Aquilo já não parecia coincidência, e piorou ainda mais. Poucas horas depois do assassinato, Gersamar, de 21 anos, levou o carro para uma lavagem, como se alguém estivesse desesperado para apagar qualquer vestígio. A polícia conseguiu localizar o veículo. Ele tinha sido lavado cuidadosamente. Parecia impossível encontrar qualquer coisa ali dentro. Mas encontraram, debaixo do capô, escondida em um lugar improvável. Havia uma cápsula de bala, e ela correspondia perfeitamente às encontradas na cena do crime. Naquele momento, tudo começou a fazer sentido. No 1º de dezembro de 2012, mais de um ano após o assassinato de Maple, as autoridades finalmente fizeram o anúncio que todos esperavam. Não houve apenas uma prisão, houve duas. Maple Battaglia was gunned down on a university campus in September 2011. And since then, she, her family and friends have appealed to the public to help find her killers. Now, police have arrested her ex-boyfriend and another man. The CBC's Dan Burrett has that story. Maple Battaglia's father, Harry, vowed to wear black until he received justice for his daughter's murder. His family joined him in black and a little closer to justice, now that 2 men have been charged in the death of their daughter and sister. This isn't an easy day for us. It's very bittersweet, but although we can't bring Maple back, we're happy to see that the people that are responsible for this are now going to suffer the consequences. I can tell you that I knew this day would come. I knew that to be true because I know that every day we commit to ensuring that justice and the rule of law prevails. Gary, ex-namorado de Maple, foi acusado de assassinato em 1º grau. Já seu amigo Gersima foi preso e acusado de assassinato em 2º grau e de ajudar um criminoso após o crime. Gersima passou dias monitorando o carro de Maple antes do assassinato, ajudou o Gary a fugir da cena do crime, levou o veículo para ser lavado e ainda sustentou um álibi para ele durante meses. Tudo parecia parte de um plano construído cuidadosamente passo a passo. A arma usada no assassinato nunca foi encontrada, e a ausência dessa prova fundamental só deixava o caso ainda mais inquietante. Gary estava furioso porque Maple seguia em frente sem ele. Conversava com outras pessoas, construía a própria vida, tinha sucesso. E para alguém ciumento, possessivo e extremamente inseguro, aquilo se tornou insuportável. A vida dela já não incluía ele. E, na cabeça dele, isso significava uma única coisa: se ele não pudesse ter Maple, ninguém mais teria. A família dizia que Gary tentava forçar um relacionamento que ela claramente não queria mais. E foi justamente essa obsessão, esse controle e esse sentimento de perda que provavelmente levaram à tragédia. Tudo o que Maple construía, seus estudos, seus sonhos, seu futuro, foi destruído em um instante. A mãe de Maple disse: She's very happy when she break up with him. It's hard, but she said, I try my best, no more. Maple friend Kiran, she told me, Gary kill Maple. I said, bye. But she did. Then the same time I call Gary mom, because she is my friend. Because your dog killed my daughter. That's why I have message to people. If your son or daughter controlling someone, please help. It was nearly 2.5 years ago when 19-year-old Maple Battaglia was fatally gunned down in Surrey. Her ex-boyfriend has now been ordered to stand trial. Os dois homens apareceram no tribunal em silêncio, afirmando serem inocentes. Eles seriam julgados juntos. Mas o processo demorou 4 longos anos, sendo adiado repetidamente. Um membro da família disse: "Isso é muito difícil para nós. Estamos esperando há mais de quase 4 anos e meio. E todos os dias pensamos no que pode ter acontecido." Mas antes do julgamento começar, em 2016, Gary, que já tinha 26 anos, mudou sua posição. Ele se declarou culpado por assassinato em 2º grau. O tribunal o condenou à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, por 21 anos. O juiz podia escolher uma pena entre 10 e 25 anos, e a promotoria afirmou que aquele provavelmente era um dos julgamentos mais severos já aplicados
em um caso envolvendo o assassinato de apenas uma pessoa. Rosie Battaglia leaves court with the sense of closure she sought for more than 4 years. Thank you to the community members, friends, family who have supported us endlessly through this process. It's been a really long time, and Maple can finally rest in peace knowing that she got some justice. And we just want this to be an example in the community that no matter what you do, it does catch up to you, and justice must be served. And I'm just hoping that she's looking down and is content that she finally got that justice. There's finality for this family. It's over. There are no appeals. There is no possibility of a new trial being ordered. It's over. It's done with respect to Mr. Dhaliwal, and that is to the benefit of the family. Mais tarde, Gassama Bet, de 27 anos, foi absolvido da acusação de assassinato em 2º grau. Porém, foi considerado culpado por ajudar a encobrir o crime. Ele recebeu uma sentença de 22 meses de prisão, mas foi libertado antecipadamente 6 meses antes do fim da pena. From the family of Maple Battaglia, one of the 2 men involved in her high-profile 2011 murder has been released from jail. A irmã de Maple disse: "Essa sentença de 18 meses foi um verdadeiro tapa na cara da nossa família. Ele teve a audácia de permanecer em silêncio até durante a condenação. Sorriu para nossa família, sorriu para as pessoas no tribunal, como se estivesse dizendo: saí dessa sem sofrer nada." Foram necessários 5 anos até que Maple e sua família recebessem algum tipo de justiça, e até hoje as consequências da morte dela ainda são sentidas em Surrey. Em 2017, foi lançado um documentário sobre Maple, premiado em vários festivais importantes. A diretora Jocelyn Cote queria que o filme não fosse apenas uma homenagem a Maple, mas também uma forma de chamar atenção para a violência doméstica. Também foi criada a Maple Battaglia Memorial Scholarship for the Arts, uma bolsa anual destinada a estudantes South Asian Canadian que estejam começando na área de Art and Design. Member for Surrey Whalley. Thank you, Madam Speaker. Last Saturday, March the 4th, a candlelight vigil took place at Holland Park in Surrey Whalley to honor victims of domestic violence. One of the very poignant stories recounted was that of Maple Battaglia. Maple was an extraordinary and vibrant young woman, an SFU student, and also an aspiring actress and model. The Battaglia family has responded to the tragedy in a strong and resilient way. And to honor Maple's legacy, the Battaglia family has established a bursary to support students in SFU's Health Science Department. Her mother, Sarjeet, told me on Saturday that as a result of her work, the fund now exceeds $100,000. And a separate Maple Battaglia Memorial Scholarship for the Arts was also established in partnership with Emily Carr, University of Art and Design. Even after her death, her legacy goes on. Mesmo com apenas 19 anos, Maple já tinha conquistado muita coisa. Ela vivia intensamente os estudos, os sonhos de seguir medicina, os primeiros passos na atuação e, ainda assim, conseguia ser aquela pessoa calorosa que fazia todos se sentirem bem por perto. Com a determinação e a força que todos enxergavam nela, parecia que qualquer caminho estaria aberto. E, sinceramente, ninguém duvidava disso. Ela estava exatamente naquela fase da vida em que tudo está apenas começando, quando existem dezenas de possibilidades pela frente, centenas de escolhas, milhares de momentos que ainda deveriam acontecer. Mas isso nunca aconteceu. Um dos amigos dela disse que sua morte foi como esmagar uma flor antes mesmo dela florescer. E não é só uma metáfora, é um sentimento. A sensação de que algo extremamente bonito e cheio de vida foi arrancado do mundo de forma repentina e completamente sem sentido. O pai de Maple dizia que ela era o bem mais precioso da vida dele, e que depois da morte dela tudo ficou vazio, como se uma parte dele simplesmente tivesse desaparecido para sempre. Não sobrou nada, perdemos nosso anjo e ela nunca mais vai voltar. Isso não eram apenas palavras. Era a realidade da família todos os dias. Ele também dizia que, apesar de Maple ser a mais nova da família, era ela quem mantinha todos unidos. Era quem acalmava conflitos, quem apoiava, quem dava vida à casa. E quando ela se foi? Esse equilíbrio desapareceu junto. A casa que antes era cheia da voz dela, das risadas, da energia, ficou silenciosa, muito silenciosa. E esse silêncio nunca mais seria o mesmo. As festas perderam o sentido. Os dias comuns ficaram mais difíceis. Cada lembrança passou a doer. Cada fotografia virou um lembrete cruel do que existiu
e do que nunca mais existirá. E a verdade é que ninguém realmente supera uma dor dessas. As pessoas apenas aprendem a viver ao lado dela, dia após dia, ano após ano. A memória de Maple permaneceu não só na família, mas também nos amigos, na comunidade e na cidade inteira, que até hoje se lembra daquela noite. Mesmo quem a conheceu por pouco tempo dizia que ela deixava uma sensação de luz por onde passava. E talvez seja exatamente por isso que essa história atingiu tantas pessoas, porque isso não é apenas um caso criminal. É uma história sobre obsessão, sobre controle, sobre como uma única pessoa pode destruir completamente o futuro de outra, e talvez a parte mais dolorosa seja pensar em tudo que Maple nunca teve a chance de viver. A carreira que poderia construir, as pessoas que ainda conheceria, os momentos que poderiam ter sido os mais felizes da vida dela, tudo isso simplesmente desapareceu. Restou apenas a memória, e um silêncio que para sempre lembra aquilo que foi perdido.